Meu amigo, aqui tá um frio daquele jeito. Lá fora tá frio, aqui dentro tá uma geladeira. Direto da Kings. Da Kings o quê, rapaz? Da King. Burger King. Gelado, meu amigo. Gelado, tá gelo. Não dá nem para mexer aqui na Bíblia. Mas Mateus, capítulo de número 1, genealogia de Jesus. Temos falado esses dias sobre isso e queremos deixar aqui um prisma espiritual desse capítulo 1, genealogia de Jesus. Livro da geração de Jesus Cristo, aqui ó, né? Filho de Davi, filho de Abraão. Vamos observar aqui, só nesse primeiro versículo, nessa primeira parte, algumas coisas importantes. A primeira delas é que Deus, assim como a pessoa bendita de Jesus, se preocupam em mostrar a origem das coisas. Mateus é um evangelho que foi escrito para judeus, e Deus prisma, né, por sua origem, por sua raiz, por sua gênesis. Então, era necessário que esse Jesus, que veio com a intenção de salvar e resgatar o povo e estabelecer o reino, ele fosse apresentado, né, como filho de um rei, né, o rei Davi. Então, a primeira lição que nós podemos extrair aqui é que Deus, ele tem essa preocupação, né? Ou ele quer que tenhamos essa preocupação de saber a origem das coisas. Porque hoje vivemos num mundo sem princípios, né? Onde os valores estão invertidos, as coisas estão completamente sem norte, sem direção, sem fundamento. Então, é importante conhecer a origem das coisas, principalmente aquelas que estão relacionadas ao nosso viver, à nossa fé, né? Não é possível a gente entregar a nossa vida na mão de pessoas que não têm princípios, não têm origens, não têm fundamento, etc, etc, etc. Eu falo isso porque tem muitas igrejas hoje, muitos pastores despreparados, sem chamado, sem origem, sem fundamento. A gente não sabe como foi que surgiu, de onde foi que surgiu. E de repente abre uma igreja e fala bonito, prega bonito, mas são pessoas sem princípios. Deus é um Deus de princípio, né? Por isso que tem um livro na Bíblia chamado Gênesis, ou Bereshit, que significa livro dos princípios, da origem das coisas. A segunda observação nesse capítulo 1 de Mateus, né, genealogia de Jesus, é que começa assim, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Percebe-se aqui que Davi vem em primeiro lugar, depois vem Abraão, sendo que Abraão, né, historicamente, ele nasce primeiro, ele vem primeiro, ele é o pai da fé. Davi vem posteriormente, né, muito posterior. Mas, quando se trata da geração de Jesus Cristo, da genealogia, colocam-se Davi como primeiro e depois vem Abraão. Mas o porquê disso? A razão é simples, a razão é por conta do propósito deste livro, que é apresentar Jesus como rei. Então, eles priorizam, né, a pessoa de Davi e colocam em segundo lugar a pessoa de Abraão. Então, inverteu aqui a ordem hierárquica, né, em razão do propósito do livro. Como é que podemos contextualizar isso nos nossos dias? É que o propósito de Deus, ele vem em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar
propósito de Deus. Quando as pessoas querem colocar pessoas, né, ou outras coisas, né, à frente do propósito de Deus, as pessoas desejam priorizar as coisas ou outras pessoas e não o propósito divino, vai dar tudo errado. Mas quando você prioriza os propósitos de Deus ou o propósito de Deus, aí então as coisas vão encontrar dificuldade. Você pode encontrar dificuldade, mas aquele que está na vontade do Senhor, diz a Bíblia, ele vai permanecer para sempre. Então, glória a Deus. Receba essa palavra aí. Aquele que fizer a vontade do Senhor permanece para sempre. Então, é outra lição aqui muito, muito importante, né? No livro de Mateus, capítulo 1. A genealogia mostra também, no versículo 12, o seguinte: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Obviamente, dentro de uma perspectiva judaica, homens eram priorizados, né, dentro de uma escala hierárquica, né? E aí vemos que mulheres, elas não tinham a ênfase e o destaque. Vê aqui que sempre são citados homens, e nada tem a ver com machismo ou coisa do tipo, mas com uma ordem hierárquica. E aí começa o versículo 2 dizendo: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Mas cadê aqui as mulheres deles, né? Judá e os seus irmãos. E aí você, né, para destronar todo o argumento feminista, machista e todos os istas, dizendo que a Bíblia é um livro machista e que, enfim, a genealogia de Jesus só tem machismo, você vai ver que vai ter nomes aqui de muitas mulheres na genealogia de Jesus, inclusive mulheres como Raabe, que era uma prostituta. E, no entanto, a Bíblia faz questão de mencioná-la e mencioná-la com muita dignidade. Mas voltando, dentro de uma perspectiva hierárquica, aparece Abraão, o Abraão gerando Isaac, né? Quem é Abraão? Abraão é aquele homem que se destaca diante de Deus por sua fé, né? E aí este homem recebe uma promessa que vai ser pai, e através deste filho viria uma geração, né? Uma descendência que viveria para Deus. E aí começa tudo com Isaac, que é o filho da promessa. Então, Abraão gera Isaac. O que significa isso numa linguagem profética? Veja que coisa interessante. Abraão é o pai da fé, né? Abraão é um homem da fé. É um homem que ouve Deus. Quando Isaac nasce, a palavra, o nome Isaac significa: o Senhor me deu motivos para sorrir, ou sorriso, alegria. Então, um homem de fé, ou a fé, representada por Abraão, vai sempre produzir alegria. Não é legal isso? Isso não estou inventando nada, o contexto bíblico mostra realmente isso. Um homem de fé gera alegria, gera sorriso, gera felicidade. São as implicações do nome Isaac. E isso é tremendo. Veja que ainda o nome Jacó significa aquele que agarra, não significa ladrão e salteador, como dizem. O próprio texto diz que o nome dele é Jacó, porque quando ele nasce segurando, ele está agarrado no pé do irmão. Então, olha que interessante. Abraão representa a fé, gerou Isaac, que representa a alegria. A alegria gera Jacó, aquele que agarra, aquele que segura. Então, geralmente, uma pessoa feliz, alegre, sabe agarrar as oportunidades que Deus dá para a sua vida. Amém?
E aí a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre a genealogia de Jesus e os mistérios que estão inseridos nela. Mistérios estes revelados pelo Espírito Santo a nós, né? Deus te abençoe. Espero que esse vídeo lhe traga edificação, lhe traga força, fé, né, e visão espiritual, tá bom? Deus abençoe.